A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus poderosamente possa habitar no seu coração, fazendo a transformação de dentro para fora. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos contigo nesta hora, para mais um devocional. E hoje a nossa mensagem é Jesus, meu alicerce. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, está escrito: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Queridos, em um mundo de valores transitórios e certezas cambiantes, nossa alma anseia por um fundamento inabalável. Jesus Cristo não é simplesmente uma parte de nossa vida espiritual. Ele é a própria base sobre a qual toda a nossa existência deve ser construída. Construir sobre este alicerce significa ter uma vida que resiste às tempestades, que permanece firme nas crises e que encontra significado eterno em meio à transitoriedade das coisas terrenas. E o primeiro ponto que nós iremos analisar hoje, vamos fazer um pouco diferente, vamos fazer um devocional mais longo, vamos ter 10 pontos. O primeiro ponto é o alicerce inabalável, a rocha eterna. O argumento, querido, Paulo, que é categórico, não há outro fundamento além de Jesus Cristo. Então, todas as outras bases, realizações pessoais, riquezas, relacionamentos, fama, são na verdade como areia movediça. Somente Cristo é a rocha sólida e eterna. Uma casa construída sobre a rocha, ela resiste às tempestades. Você pode ler em Mateus capítulo 7, versos 24 e 25. Pois o seu alicerce é o que é imutável. Jesus como alicerce significa que ele é o ponto de partida, a referência absoluta e o sustentáculo de tudo em nossa vida. O segundo ponto é a pedra angular rejeitada, eleito por Deus. O apóstolo Pedro, ele apresenta Jesus como pedra angular, eleita e preciosa, que você pode fazer uma menção maior em 1 Pedro 2, versículo 4 ao verso 6. Agora, ele sendo na verdade uma pedra angular, eleita e preciosa, que embora rejeitada pelos homens, foi escolhida por Deus. Mesmo sendo rejeitado pelo mundo, ele permanece como fundamento divinamente estabelecido. Aqueles que nele creem tornam-se pedras vivas, construídas sobre este alicerce perfeito. Então, nossa significância e propósito vem de estarmos conectados a essa pedra angular, que dá coerência, solidez a todo edifício espiritual. O terceiro ponto, o fundamento da fé, acesso à graça. Em Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 2, está escrito: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtemos também o nosso acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. Então Jesus
é o alicerce de nossa relação com Deus. Por ele, temos paz com Deus e acesso à graça. Então estamos firmes nessa graça, uma imagem de estabilidade e segurança. Então, sem este fundamento, nossa vida espiritual seria instável e insegura. Mas em Cristo, temos base sólida para nossa identidade e nosso relacionamento com o Pai. Quarto ponto, o sustento nas provações, firmeza na tribulação. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode ler João, capítulo 16, verso 33. Jesus, queridos, não prometeu uma vida sem problema, como eu sempre tenho falado aqui, mas ofereceu sua paz como alicerce em meio às tormentas. Quando as fundações do mundo tremem, ele permanece firme. Sua vitória sobre o mundo torna-se nossa estabilidade quando o temos como fundamento. Então as crises não nos derrubam, porque estamos alicerçados naquele que já venceu. Quinto ponto, o fundamento da igreja, a revelação do Cristo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode ler em Mateus capítulo 16, verso 18. Então a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja não era Pedro, mas a revelação que Pedro acabara de declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja está fundamentada nessa pessoa e a obra de Cristo. Então este alicerce é tão sólido que nem mesmo as forças do inferno podem prevalecer contra ela. Sexto ponto, o alicerce da esperança, a ressurreição como garantia. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormiram. Então você pode ler em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. A ressurreição de Cristo, queridos, é o alicerce histórico de nossa esperança. Se Ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas sua ressurreição garante a nossa, com toda certeza, e assegura que a nossa fé não está baseada em mitos, mas em um evento histórico real. Este é o fundamento que dá certeza da nossa esperança eterna. Sétimo ponto, fundamento da unidade, a paz que nos une. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, Efésios capítulo 2, verso 14 ao 16. Então, em um mundo dividido, Cristo é o único fundamento capaz de unir judeus e gentios, criando uma nova humanidade. Como nosso alicerce comum, Ele destrói as barreiras que nos separam e nos une em um só corpo. Então, nossa unidade não está baseada em preferências pessoais, mas em Cristo, o fundamento que nos sustenta a todos. O oitavo ponto, o alicerce da sabedoria, o conhecimento de Cristo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus
sabedoria e justiça e santificação e redenção. Você pode ler em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Então, toda verdadeira sabedoria encontra seu fundamento em Cristo. Ele não apenas nos dá sabedoria, Ele é a nossa sabedoria. Todo conhecimento que precisamos para viver de modo agradável a Deus está fundamentado em conhecê-lo e ser unido a Ele. Fora dele, a sabedoria humana é loucura aos olhos de Deus. 9º ponto, o fundamento do serviço, a videira verdadeira. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Então, todo fruto genuíno em nossa vida cristã brota de estarmos alicerçados em Cristo. Ele é a fonte de toda a produtividade espiritual. Portanto, separados dele, nossos esforços são infrutíferos. Servir a Deus não é questão de atividade frenética, mas de permanecer fundamentado naquele que é a fonte de toda a vida e toda eficácia. E o 10º e último ponto, o alicerce eterno, mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode ler Hebreus capítulo 13, verso 8. Isso significa que em um mundo de mudanças constantes, Jesus permanece como alicerce imutável. Sua natureza, seu caráter, seu amor, seu poder, com toda certeza, não mudam. Podemos construir nossas vidas sobre Ele com absoluta confiança, sabendo que o fundamento que sustenta a nossa fé hoje será o mesmo que sustentará por toda a eternidade. Sua constância é nossa segurança perpétua. Amém, queridos? E você acredita que Jesus Cristo é o seu alicerce, é a sua rocha, é o seu fundamento, é o seu tudo? Se sim, glória seja dado a Deus por isso. Mas vamos agora apresentar também esta quinta-feira, este feriado, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nossa vida, que possamos ser, na verdade, uma bênção nas mãos dEle. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, Jesus Cristo, nosso alicerce, nossa rocha eterna, nós te agradecemos por seres, Pai, o fundamento inabalável da nossa vida. Confessamos que muitas vezes temos tentado construir sobre nossas bases instáveis os nossos próprios esforços, nossas conquistas e muitas das vezes até as opiniões dos outros. E muitas das vezes colhemos apenas instabilidade e frustração. Mas hoje, Pai, deliberadamente escolho construir minha vida sobre Ti. Sê Tu meu único alicerce, a base sólida de minha identidade, meu relacionamento com Deus,
minha esperança e meu serviço. Firma-te, Senhor, para que quando as tempestades da vida chegarem, eu permaneça inabalável. Que minha paz não dependa, Senhor, das circunstâncias, mas da certeza de que estou alicerçado na rocha que jamais pode ser abalada. Une-nos, Senhor, a outros que também têm como fundamento, para que juntos formemos um edifício espiritual sólido, Pai. Revela Tua glória ao mundo, que cada aspecto da nossa vida, pensamentos, palavras e ações, encontrem em Ti seu ponto de apoio e sua razão de ser. Obrigado, Jesus, por seres o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em Ti encontramos segurança que a nossa alma sempre ansiou. Nós oramos, nos alegramos e acreditamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja você, amado e querido ouvinte, uma bênção.